Então, por favor, vamos à leitura da nossa mensagem com a Verinha. Então, a leitura de hoje é a de 133, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco. E ela nos traz uma mensagem muito interessante, em alguns trechos dela, já outros momentos dessa reflexão apareceram. A Mas já tinha oportunidade 50. de elevação moral que a vida te permite deve ser aproveitada com sabedoria e imediatamente. Não, A sua... Verinha, Oi? essa É não. 150, Verinha. Ah, desculpa, desculpa. Dormi. Peraí. É o Peyame que me tirou da linha aqui. É a 150. Isso. Por isso é que ela estava muito parecida. Mas essa também é. Porque as pessoas se te apresentem más e egoístas, ou porque te aflijam e desconsiderem, não planejes o revide. Há quem ainda se compraz no mal, quem perturba e se ufana disso. São seres mal saídos do primarismo, adquirindo a luz da razão e a sensibilidade da emoção. Não é justo que desças e a elas te niveles, sofrendo mais quando podes ascender e elevá-las, alterando a paisagem moral do mundo para melhor. Seja tua a ação de engrandecimento e compreensão das falhas e limites do teu próximo. Jamais te arrependerás agindo assim. Então, o que ficou dessa leitura hoje para mim? Que nós devemos, né, tomar cuidado com as pessoas que são más, egoístas, que possam nos afligir e não tentar revidar com nada que possa nos fazer. Porque ela diz que há muitas pessoas que fazem assim, como se fosse um bem, querer nos perturbar, e isso mexe muito conosco. São seres, né, que não adquiriram, às vezes, ainda uma maturidade, que ainda vivem no primitivismo, e não têm muita sensibilidade da emoção. E não é bom, não é justo, não é necessário, não é preciso que desçamos ao seu nível para sofrermos ainda mais. E que a nossa ação de engrandecimento de falhas e limite do próximo, que deve ser uma coisa muito importante que nos faça crescer, porque isso jamais nos arrependeremos de ter agido dessa maneira. Obrigado, Verinha. Mais alguém? Então vamos à nossa prece, por favor. Então vamos orar, agradecer a espiritualidade amiga que nos reúne nesses quadradinhos encantadores, né? Onde podemos nos encontrar toda segunda e terças e outros dias. Agradecer a Jesus, nosso melhor amigo de todas as horas. Agradecer a mentora Joana, que sempre nos traz grandes mensagens, notícias para o nosso sentimento, para o nosso pensamento e principalmente para as nossas atitudes. Agradecer a Deus, nosso Pai, de amor e misericórdia, por tudo e por tanto que nos dá diariamente. Muito obrigada, Senhor, por todos os momentos da nossa vida. Ampara-nos, visita nossa casa, ampara nossos amores, nossos familiares, nossos amigos encarnados e desencarnados, onde quer que estejam, Senhor. Leva que os mensageiros do bem possam levar o nosso carinho até eles. Nos ampara, Senhor, que possamos dar sempre sequência ao estudo dessa doutrina que nos elucida e nos consola dia a dia. Fica conosco, Senhor, e nos permita caminhar contigo hoje e sempre. Graças a Deus e que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Eli. Eu que agradeço. Então, pessoal, vamos lá. Retomando da pergunta 957. Mauro, lê parágrafo a parágrafo aqui? Lê a Oi? resposta depois do comentário, né? A resposta depois do comentário. Lê a pergunta e a resposta, a gente comenta, depois a gente vai para o comentário. Tá joia. 957. Quais, em geral,
com relação ao estado do espírito as consequências do suicídio. Muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar: o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Ok. Então, veja bem, né? O que a gente fala sempre, como não existe receita de bolo, nem mesmo pelo suicídio, que é um dos atos mais graves que nós podemos cometer contra a lei de Deus, né? Como nós vimos nas perguntas anteriores, a intenção vai dar o peso da balança, né? Então, ele diz aqui com muita assertividade, né? Então, ele diz lá, ó, primeiro, são diversas as consequências. Então, a consequência não é igual para todo mundo. Então, quando as pessoas falam, o suicida vai ficar assim, vai sofrer aquilo outro, depende. Depende. A única coisa que é consenso é o desapontamento. Ah, de fato, o que eu esperava, não consegui. Né? Por quê? Eu queria me livrar da dor, eu queria me livrar da, da sei lá, das coisas que eu não consigo, por mim mesmo, resolver ou vencer. Então, vou pela porta do suicídio. E se depara de que, caramba, não resolvi aquilo e ainda me agravei minha situação. Né? Então, esse desapontamento, eles dizem aqui que é ponto comum. Né? E aí ele nos fala ainda, ó, mas a sorte não é a mesma para todos, ou seja, claro, depende das circunstâncias que levou àquela atitude, qual era a intenção, né? Tudo isso vai ser levado em consideração. E ele fala aqui ainda coisa mais. A gente sempre ouve, quando se fala em suicídio, né? Que vai sofrer, está sofrendo muito desde agora. Ele diz aqui que não. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em outra existência. Né? Então, veja como as consequências elas não são imediatamente vividas, né, para alguns, outros, claro que sim, e sempre dependendo das intenções, né, ou das consequências, ou da maneira pela qual aquilo ocorreu. Eu já contei o caso aqui de um amigo meu, né, um jovem, que ele desencarnou por overdose da própria medicação. Mas por quê? Porque ele tinha esquecido, ele esquecia que tomou de novo, esqueceu, tomou de novo. Eram uns remédios muito fortes. Ele acabou tendo overdose da própria medicação, veio a desencarnar. E no mundo espiritual não foi recebido como suicida, porque ele não tinha, primeiro, não tinha nenhuma intenção e cometeu aquela atitude pela perturbação mental que ele estava vivendo naquele período. Então, ele não foi, de forma alguma, acusado de suicida. E, por outro lado, o André Luiz, né, que nem tinha nenhuma também intenção, pelo menos não clara, né, de querer prejudicar a sua saúde em função da vida que ele escolheu, apesar de ser médico e saber das consequências, quando desencarna, está numa condição complicadíssima, né, por um suicida indireto, mesmo assim sofrendo tremendamente as consequências daquela escolha de vida que ele adotou. Então, vejam como é diversa, né, as consequências das nossas escolhas. Diga aí, Valdemir. Só lembrando, né, Mauro, uma fala do Cristo que é muito interessante, porque nós entendemos a justiça de Deus de maneira, da nossa maneira, como nós achamos que é certo. E às vezes, uma coisa que para nós é simples, para a justiça de Deus, não é simples. E o que é muito complicado, o que nós imaginamos ser muito complicado, na justiça divina pode não ser.
tem uma fala do Cristo que é muito emblemática a esse respeito, quando ele diz: aquele que disser a seu irmão raca, será condenado em juízo. Aquele que disser és louco, vai ser condenado em juízo. Então, se chamar alguém de louco, é claro que tem intenção, tem sentimento, mas é muito menos do que um suicídio. De qualquer maneira, ele vai ser condenado, vai ser julgado, porque chamou o irmão de louco, ou usou a palavra hack, que era para dizer pessoas menos valiosas, digamos assim, pessoas que nada valem, pessoas sem grandes valores. Então, nós não podemos medir a justiça de Deus. Primeiro, não conseguimos, né? Não temos capacidade para isso. Mas não podemos medir a justiça divina de acordo com com a nossa percepção, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa evolução. Nós ainda estamos a anos-luz dessa situação. Ok. A Flavinha que está aqui, a nossa Flavinha, lá de Minas? Oi, Mauro. Não, eu sou a filha da Regina. Boa Ah, noite. que maravilha! Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada. Que bom tê-la aqui conosco. É porque nós temos três Flávias, né? Ah, Aí que descobrir qual é. Mas que bom, seja bem-vinda, tá bom? obrigada, obrigada. Então vamos seguindo adiante. Por favor, Carlão. A observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são sempre os mesmos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força no momento em que é partido. Ao passo que, no caso de morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação que se segue à morte e da ilusão em que, durante mais ou menos tempo, o espírito se conserva de quem ainda pertence ao número dos vivos. Ok, Perguntas 155 e 165, que é a separação da alma do corpo. isso. 155. Então, nós estamos vendo aqui, né, uma questão física, porque a ligação do espírito ao corpo é algo físico, beleza? A ligação ela é fluídica, mas não deixa de ser física. Então, quando ele fala aqui, né, do rompimento, na verdade, não ocorre o rompimento, aí que está. A depender dessa intenção, como ele fala aqui, né, o espírito que intenciona o suicídio, vamos pegar esse caso, o encarnado intenciona o suicídio, eu quero me matar, eu quero fazer isso. E ele o faz, ele mata o corpo, mas não desencarna. São coisas diferentes. Porque a ligação, como ele fala aqui, a ligação perispiritual ao corpo permanece. Daí as consequências, né, a permanência da percepção daquilo que o corpo transmite ao espírito. Tá bom? Ah, mas todos os casos são assim? Não. Nós já acabamos de ver aqui. Não. Então, aqueles casos mais graves que a pessoa intenciona por motivo fútil, né, aquelas coisas todas, elas entram nesse enquadramento. E aí sim vão permanecer ligadas ao corpo por conta dessa questão que está aqui. Não é uma questão da vontade de Deus, Deus quer que permaneça. Não, porque está aqui a resposta. Olha, há primeiro, então, olha só, há primeiro a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo. Qual é o laço que liga o espírito ao corpo? A camada do perispírito chamada duplo etérico. Beleza? Por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força, no momento em que é partido. Então, na verdade, não há partição.
Ele não é partido, porque se ele fosse partido, o espírito seria liberto, né? Então, ele não é partido. Ele permanece ligado por essa força vital que ele ainda tem e mantém o espírito ali preso, né? E aí ele continua aqui, ó, partido. Ao passo que, no caso de morte natural, ele se enfraquece gradualmente. Quem se enfraquece gradualmente? O duplo etérico, porque ele tem a cota de fluido vital. Então, é ele que, na verdade, determina, né, entre aspas, em condições normais de temperatura e pressão, a nossa permanência no mundo físico. Então, se nós vamos vivendo naturalmente, né, consumindo essa energia naturalmente, trabalhando, vivendo, né, coisas normais da vida, nós vamos ali consumindo essa energia e ela vai se desgastando até que, no prazo estabelecido, não havendo aí nenhuma alteração para mais e para menos, nós vamos desencarnar de forma natural dentro do planejamento estabelecido. Beleza? Aí ele continua. Gradualmente. E muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. O que ele quer dizer com isso? Qual é a vida que ainda não se extinguiu completamente? Do corpo físico. Beleza? Então você pode desencarnar, mesmo que o corpo não precise falecer. Beleza? Um exemplo desse, Luiz Sérgio. Luiz Sérgio, um jovem ainda, né? Ele ia sofrer um acidente, ou seja, ele ia desencarnar por morte violenta, o corpo ia morrer por morte violenta, mas ele desencarnou antes. Tanto que ele não lembra como foi a morte dele. Ele é desencarnado antes, ele é retirado antes. E aí, como o duplo é quem carrega a cota de fluido vital e ele animaliza a matéria, ele mantém a vida biológica naquele corpo. Beleza? É isso que ele está nos dizendo aqui. Ficou claro isso, pessoal? Lembrar também aí, né, Mauro, que ele não fala só do suicídio, mas de toda morte violenta acontece essa dificuldade do desencarnar, digamos assim. Porque morreu, o corpo morre, para de funcionar, o cérebro parou, morre. Mas o desencarnar é diferente. Em toda morte violenta, isso vai acontecer, essa dificuldade, porque ele está pleno de energia vital. Ele está com a bateria carregada. Então, até descarregar a bateria, quando a gente fica velho, doente, essa bateria vai descarregando aos pouquinhos e aí depois apaga praticamente sem sentir. Então, não é só no suicídio que tem essa dificuldade. As mortes violentas, de uma maneira geral. É importante essa última palavra do Valdemir, né, de maneira geral, mas não 100% dos casos, como ele aqui mesmo Sim, já claro. disse, né? Pode haver morte violenta planejada, né? O gênero de desencarne é de morte violenta, mas está dentro do período da programação reencarnatória, do desencarne. Então, ele vai desencarnar sim, né? E o corpo vai manter apenas uma vida biológica ali, né, por um certo tempo. Mas o espírito desencarnou, né? Mas tudo depende do contexto, né? De como aquilo aconteceu, se foi por imprevidência nossa. Tudo vai entrar no contexto nesse desfecho, né? Que lá no final, somente nós individualmente saberemos quais as consequências. Diga, Carlão. Essa diferença que o Valdez salientou aí da morte violenta, ele não, esse que, sem ser o suicida, né, o que teve a morte violenta, ele não leva esse desapontamento com ele, não, né? Isso é característica do suicida apenas, né? Que Ele ele fala aqui coloca na do resposta. suicida, o desapontamento, né? Sim, Não o outro. impede que quem teve morte natural também se desaponte,
não com o processo que levou à morte, mas as coisas que deixou de fazer ou não deu atenção. Isso depois, né? Na nossa reavaliação reencarnatória, pode levar qualquer um de nós numa situação de arrependimento, desapontamento. Poxa, eu tive tantas oportunidades, não aproveitei. Ah, eu tive a chance de fazer e não fiz, né? Mesmo que eu tenha morrido de morte natural, né? Então, não foi o processo que me levou ao desencarne que me desapontou, mas sim as minhas escolhas, a minha desenvoltura naquela reencarnação pode me levar a um desapontamento. Claro que uma consequência psicológica talvez menor, não sei, posso medir, né? Do que, de fato, o impacto do suicídio, né? Realmente, o impacto do suicídio deve ser algo extremamente mais agravado do que uma reflexão nossa, que, por um esclarecimento, você pode, né, se reposicionar. No caso do suicídio, vai demorar muito mais, né, para que até esse esclarecimento chegue até você. Né? E Tudo bem? esse desapontamento também se dá, e a gente vê muitos na mesa mediúnica, em função da expectativa que geramos aqui. Às vezes a gente recebe na mesa mediúnica um espírito idoso que esperava ir para o céu, esperava encontrar e ir para o seio de Abraão, esperava o paraíso. E não encontra o paraíso. Isso, para eles também, muitas vezes, é bem frustrante. Há um desapontamento grande em função disso. Cadê o meu céu? Cadê o céu que me prometeram? Eu já ouvi muitas vezes espíritos dizendo isso. Onde está o céu que me prometeram? Me prometeram isso e eu não consegui encontrar. Então, isso também é outra razão para desapontamento, além da não morte do suicida. Porque o suicida se desaponta muito porque ele não morre. Ele está crente que vai acabar com a dor, acabar com a dificuldade, acabar com tudo, e, além de não acabar, ainda agrava. Então, é um desapontamento muito grande. Mas não é só o suicida, não. Há desapontamentos para outras categorias também. Beleza. Podemos seguir? Mal, Vamos lá. mal, Oi, oi. querer... eu não estou vendo, mas tudo bem. Está me ouvindo? Estamos. Sim, Não, é porque eu não estou vendo você. Escuta só, quando você falou aqui, eu fiquei com essa dúvida, que você pode desencarnar, né? Desencarnar, é isso que eu queria entender, eu fiquei meio confusa. Que você pode desencarnar, mas você ainda fica preso, ao seu corpo físico? Como assim? Você pode sair antes, como você falou, como o Valdemir falou da morte violenta, que o corpo demora a se desprender? Então, Como? são duas Hum, questões diferentes. Uma sei, é que você pode levar à morte do corpo e não desencarnar, que é o caso do levar suicídio. a... Sei. Ah, tá, Suicida, tá, isso aqui tá. então, suicida mata o corpo e não desencarna, Mas, beleza? Fica lá, isso em linhas gerais. Estamos acabando de ver aqui que existem diferenças dentro desse processo, tá bom? Mas em o linhas gerais, espírito dele ficaria preso, fica preso, né? Como se então, fosse uma morte de alguém que fica muito apegado, né? então, não é porque ele é pegado, porque ele está ligado fisicamente pelos laços fluídicos, Sei. beleza? Então, o fato de Hum. você matar o corpo não te desliga do corpo. Ah, tá. São coisas Sei. diferentes, beleza? O contrário Hum. agora, você está dentro de um processo natural de desencarne, mesmo que seja por morte violenta. Caso lá do Sei. Luiz Sérgio. Ele estava dirigindo, ele e uns amigos, sabe, ia para futebol, e ele desencarna. Ele desencarna. Por exemplo, teve um infarto. Ele teve um infarto, né, para justificar a morte. Sei. A morte tem que ter motivo, né? Então, Sei, vamos lá, teve um infarto, ele desencarna, não percebe o acidente, porque o infarto fez com que ele perdesse a consciência do que estava acontecendo. Ele desencarna, acontece o acidente,
e o corpo vem a falecer depois, em função da batida, mesmo assim, ele morreria, porque desligando o espírito do corpo, o corpo não É. sobrevive, né? E ele vai. O que nós estamos falando é que, nesse processo em que ocorre o desencarne, sem que anteriormente ocorresse a morte do corpo, este corpo pode permanecer um tempo com vitalidade, Ah, ok? Vitalidade. Então a pessoa chega é. lá e vamos atender aqui, ainda tem pulso. Por quê? Porque o coração está batendo, porque ainda tem vitalidade, entendeu? Mas ele vai a Ah, óbito, porque o espírito não está mais ligado. A fonte da vida vital vai se esvair, porque dentro do planejamento reencarnatório, aquele fluido vital está chegando ao seu término. Ah, mas ele tinha 22 anos, estava no flor da vida. Ué, o tempo daquela reencarnação foi 22 anos e algumas horas. Entendeu a ah. diferença? Assim, agora me deu uma dor. Agora entendi aqui um pouco. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque teve, acho que foi semana passada, quase de 15 dias, eu li, teve dois casos. Um foi aqui no Brasil, de uma bebê, acho que foi no Paraná, lembra que no velório dela, acho que ela mexeu a mãozinha, de 1 ano. Aí foi uma polêmica danada, até ainda está fazendo a autópsia para ver o que houve. Aí o médico explicou mais ou menos o que isso poderia ser. Ela ainda se mexeu a mãozinha, alguma coisa toda. Mas teve um caso, acho que até nos Estados Unidos, de um rapaz que ele, tipo assim, foi dado como morto, que ele tomou, acho que foi uma overdose, né, de drogas, cocaína. E a família aí deu ele como morto, né, foi para o hospital, sendo que no hospital aí a família doou os órgãos. Aí acho que já estava na mesa de operação para os médicos, a equipe tirar os órgãos para doar. E diz que ele do nada despertou e ele ficou com muitas sequelas dessa coisa que não aconteceu e tudo. Foi agora recente. Aí quando você falou esse negócio de desencarne, quando eu fiquei meio confusa com isso, Então, entendeu? no caso desse rapaz, ele não tinha desencarnado. Mas eles deram como ele Ah, deram. morto, já estava até. Tudo bem, o irmão Walter também, quando foi lá atender uma pessoa, o médico estava assinando o atestado de óbito. E o irmão Walter falou, ele não está morto. E o médico, está morto, não está morto, está morto, não está morto. E aí o irmão Walter fez lá um procedimento e ele acordou. O fato. Esse ficou com Então, sequelas. então, tudo bem. Mas então, se ele tivesse desencarnado, não tinha volta. Porque os Sei. laços não são ligados e desligados à mercê de uma vontade. Beleza? Houve desencarne, o desencarne é o desligar de todos os laços. E o processo de desencarne não acontece de forma instantânea. Ele é paulatino. Principalmente as pessoas que morrem, que a gente chama de morte morrida, né? Falecimento múltiplo dos órgãos. Como é que aquilo acontece? Vai parando, não vai parando? Olha, o intestino parou. Vai. É. E agora o rim parou. E agora, por quê? Porque a cota de fluido vital está se extinguindo, aquela região dos plexos que nutria de vitalidade aquela região deixa de nutrir e aquilo o órgão vai parando, até que pega um órgão de maior hierarquia e aí se efetiva o desencarne, ok? Então, Hum. esse caso do rapaz, com certeza, ele estava sob os efeitos, sim, da overdose, que pode impactar em muitas funções da fisiologia humana, e dentro daquela avaliação clínica, não deve ter tido alguns aparelhos mais finos, na visualização clínica achou que estava morto. E ó, já foi. É. Mas às vezes pode não ter ido. Por que a medicina adota como conclusão da morte, ou seja, o óbito, quando o cérebro deixa de funcionar? Tem Deixa de morte emitir cerebral. sinais. Por causa disso.
Antigamente era só batimento cardíaco. E, ó, o Ah, coração parou, morreu. Mas antes o cérebro ainda estava funcionando. Então, esses protocolos foram evoluindo na medida que os aparelhos foram também sendo desenvolvidos e dando maior percepção da presença ainda da vida. Então, essas coisas têm que ser levadas em consideração, né? Diga, Valdemir. Só lembrar, né, nesse caso da Maria Antônia, eu me lembrei aqui dos primeiros cristãos, aqueles que iam para o circo, para as feras, muitos deles iam desencarnados, né? O espírito já tinha deixado o corpo, já estava pairando acima do corpo, e eles não sentiam nem dor. Eles já estavam anestesiados, até para não sentir dor. Então, esse é um bom exemplo. E outro exemplo que eu me lembrei também aqui, a ressurreição, aí, com aspas, né, do Lázaro. Lázaro não estava desencarnado, como você disse aí. Jesus disse, ele dorme, assim como a filha de Jairo. Ela dorme, ela não está desencarnada. Então, Jesus tinha pleno conhecimento. Então, eles estavam aparentemente mortos, mas não estavam mortos efetivamente. E os outros deixaram o corpo, a exemplo do Luiz Sérgio, deixaram o corpo antes de morrerem, antes de falecerem, antes de serem espedaçados lá pelos leões ou queimados pelo fogo. Então, são Olha, exemplos que acho que clarificam um pouco mais a ideia a pergunta da Antônia. vou trazer um caso aqui que aconteceu com uma pessoa próxima a nós aqui. Não sei quem conheceu a Suelen, uma irmã que frequentou nossa casa, foi trabalhadora de nossa casa, Suelen. Ela, acho que foi a primeira gravidez dela, ela teve uma, ela teve uma parada e a deram como morta. Botaram ela na geladeira, com a barriga aberta. Não morreu porque Deus não quis de fato, né? E não sei qual foi a circunstância lá que ela acordou. E aí foi aquele corre-corre danado, né, para fechar, para suturar tudo, e ela está viva aí até hoje. Teve outras filhas, né? E está aí saudável, graças a Deus, né? Então veja que o momento do desencarne é aquele que está programado para cada um de nós. O que foge a essa regra é o suicídio. Fora isso, ninguém vai antes da hora. Diga, Sandrinha. É, a tua explicação me fez pensar no caso das pessoas que têm, às vezes, um acidente cerebral qualquer e ficam 10, 15 anos prostradas na cama, né? O espírito estaria ligado àquele corpo e prosseguindo nas suas experiências no mundo extrafísico, ou realmente aquele corpo só está biologicamente vivo e o espírito já se desprendeu, ou seja, ela estaria desencarnada. Não, desencarnada não. Porque mesmo que o corpo esteja sendo amparado por máquinas, isso não substitui fluido vital. Ah, sim. Então, para que o corpo viva, tem que ter o fluido vital. Agora, isso não impede do espírito viver suas experiências no plano espiritual. Há o Sim. exemplo aí, o exemplo do filme O Céu é de Verdade. Quem não viu, assista. O menino tem um problema sério de saúde, vai fazer a cirurgia, está anestesiado, e nesse momento ele está vivendo experiência no plano espiritual. Ele assiste Sim. o pai lá, né, fazendo as suas bravatas lá contra Deus, assiste a mãe em outra sala chorando e orando, e quando ele volta da cirurgia, ele descreve para o pai, conversa com o pai aquilo que aconteceu, e o pai fica maluco. O pai era é, evangélico, pastor evangélico. Ele diz, mas como é que você sabe disso? Eu vi. Mas como você viu se você estava lá na cirurgia? E aí começa todo o desenrolar, né, dessas questões. Vale muito a pena ver esse filme. O Céu é de Verdade. Então, a questão do corpo não limita o espírito, né? A questão do corpo não limita o espírito. Agora, o corpo, não teve aquele caso que eu já contei aqui de uma americana que ficou 15 anos
em coma, né? Sim. Ligada a um aparelho, e o marido lutando lá com a justiça para poder desligar o aparelho, e quando desligou, ela despertou? Então o espírito estava lá, Certo. Legal. beleza? Beleza. Pedrão, você falou aqui um comentário, tem o piloto de Fórmula 1. O que é isso? É o Mike Schumacher, né? Piloto de Fórmula 1. Ah, sim, o Schumacher. É. Tá lá, lutando lá. O Diga, espírito está Rob. ligado lá. Tá ligado, tá lá. Abre o teu áudio, o Rob. Mauro, agora você me deixou confuso. Que O bom. que que acontece? Oi? Que bom. Não, então, quando o corpo tá em coma, né? Aí, como a amiga falou, aí o espírito pode estar no plano astral. O espírito, como é que ele se vê lá? Ele aprende nesse período, por exemplo, 10 anos que o corpo está em coma, mas ele está no plano espiritual. Ele está aprendendo alguma coisa, ele está vivenciando alguma coisa. Quando ele retorna, ele traz uma bagagem do que ele aprendeu. Como é que isso funciona, mais ou menos? Então, não existe, de novo, não existe uma receita de bolo. Muitas coisas podem acontecer, inclusive o espírito ficar simplesmente preso ao corpo, não sair dali. Tudo pode acontecer, são gradações. E essa gradação vai depender do quê? Do grau de liberdade de consciência do espírito. Então, ele pode, sim, durante esse período, viver várias experiências no plano espiritual, ou não. Ou pode ficar simplesmente ali. Então, não há um roteiro único. Existem várias possibilidades. E cada um vai ter acesso à possibilidade que lhe disser respeito, né, de acordo com todas essas variáveis que nós estamos comentando aqui. Entendeu? Diga, Carlos. É só um comentário aqui, igual que falou. Tem um filme, até uma comédia romântica, até engraçado, que a menina não morre, ela fica em coma e fica perto do corpo, querendo provar que ele está vivo o tempo E se todo. fosse Só a verdade? pessoa que interessava a via. E O se nome do fosse filme é Se verdade, né? Fosse Verdade. É. Isso aí, isso aí. É muito legal esse filme também. Qual o nome do filme, Mauro? Se Fosse Verdade. E se fosse verdade? Uhum. Tá bom? Vamos Beleza. adiante? A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que assim, a seu malgrado, sente os efeitos da decomposição, de onde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror, estado esse que pode perdurar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu interrupção. Não é geral este efeito, mas em nenhum caso o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem, e cedo ou tarde expia de um modo ou de outro a culpa em que incorreu. Assim é que certos espíritos que foram muito desgraçados na Terra disseram ter se suicidado na existência precedente e submetido voluntariamente a novas provas, para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns, verifica-se uma espécie de ligação à matéria, de que inutilmente procuram desembaraçar-se, a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, se lhes conserva interdito. A maior parte deles sofre o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram. Ok. É que ele já dá o desdobramento que nós comentamos, né? Então, o que nós comentamos, ele fez aqui nesse comentário, que explica aí também essa diversidade de possibilidades e dizendo que ninguém escapa. Claro que ninguém vai escapar, né, da lei, porque a lei está em nós. Agora, no momento em que nós nos depararmos com esse novo estado,
tudo aquilo que nós acabamos de ler, como a intenção, né, o propósito, a motivação, tudo isso vai nos consolar, nos pacificar ou nos desesperar, né? Tudo isso vai entrar na balança, né? Então, por isso que a gente fala, quando ele fala que o pode, entra aí a grande variedade, o grande guarda-chuva que se abre, né? Naquilo que pode uma porção de coisa de várias maneiras, todas elas aplicadas estritamente dentro daquele contexto que nós construímos para viver as experiências. Diga, Valdemir. Só lembrando, como você tinha falado, e ele ratificou aqui. Kardec ratificando você. É o contrário. Kardec ratificou aqui suas palavras. Esse resgate pode se dar numa vida futura. Então, não se dá, nem sempre se dá de imediato. E eu me lembrei aqui do livro Memória do Suicida, do Camilo Botelho, lá, né, do Camilo Castelo Branco, que se suicida porque ficou cego. Então, depois ele vai para lá, passa todo o processo de aprendizado, de entendimento, de compreensão do fato, e se propõe a reencarnar para ficar cego novamente, com a mesma idade em que ele ficou cego e suicidou. Então, resgatar numa vida futura o erro de uma vida passada no suicídio. Então, nem sempre se dá de imediato. A consequência vai se dar, mas nem sempre na mesma reencarnação. Às vezes, 1, 2 ou 10 reencarnações depois. Assim que o espírito tiver condições de suportar a carga que ele tem que levar. Exato. Podemos seguir? Vamos lá. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Por que não é livre o homem de pôr termo aos seus sofrimentos? Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não somente é uma falta, por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também é um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Antes, o contrário é o que se dá, como nos ensinam, não a teoria, porém os fatos que ele nos põe sob as vistas. Ok. Ou seja, não é solução. Suicídio não é caminho de solução para coisíssima nenhuma. Mais vale nós sofrermos, né? Ou melhor, nós vivenciarmos as nossas experiências, mesmo que sejam difíceis, dolorosas, mas sairemos delas, se coragem tivermos, né, de enfrentá-las, sairemos melhores. Com certeza, muito melhor do que a opção da interrupção indevida, né, das experiências. Então, é algo que a gente tem que ter como ponto pacífico, para que não sejamos induzidos, né? Porque, veja, o Máscara de Ferro, né? Foi ao suicídio por indução, né? Foi induzido, achou que, de fato, aquela seria o melhor caminho e foi ao suicídio. Depois virou um perseguidor, porque, com certeza, chegou no mundo espiritual, viu que tinha sido enganado, né? E veio com toda a ferocidade na busca da vingança. Então, não é caminho de solução para nada nem para ninguém. Diga, Rosângela. Boa noite, tá me ouvindo? Então, sim. Tá. É que o colega falou sobre. Não, falou não, ele leu aí, né? Que todas as religiões. Como é mesmo? Esqueci. Religiões, filosofias, Oi? todas as religiões e filosofias são contrárias ao suicídio. Isso, obrigada, Tony. E aí eu lembrei, ontem eu assistindo ao filme do Divaldo, a cena que a mãe pede ao padre, né,
para rezar a missa pela filha que tinha se Uhum, suicidado. sim. E ele respondeu daquela maneira, né? É uma curiosidade. A igreja ainda está com esse pensamento, com essa atitude, Eu não a igreja sei, católica? Rosângela. Tá aí uma pergunta que se perguntar na rádio, eu vou dizer que não sei. Porque eu não sei como é que a igreja ela permanece com alguns dogmas, né? Eu acho que não sei se também se por uma pressão popular, né? Ou um repensar de determinadas práticas, se eles já não abririam mão desse dogma e abrisse para fazer, sim, preces e, sei lá, Sim, missas em favor daqueles que morreram, mesmo que pela porta do suicídio, né? é porque A época do filme, né, lá na é, época do Chico, realmente era muito mais endurecida a ideia da igreja, né, a respeito uhum. dessas visões dogmáticas. Mas hoje eu não sei. Creio eu, quero crer eu, que tenha mudado, né? Tanto é que a mãe dele, que era católica, né, ela se retira, né, da igreja, fala boas verdades para o padre, né, Sim. e nunca mais vai. Então, eu acho que até, né, as pessoas, né, agora, atualmente, devem pensar da mesma maneira, né, Eu acho que que não, Rosângela. Eu participo de um grupo de estudo às quintas-feiras e tem uma menina que é católica, ou melhor, recém-chegada ao Espiritismo. Ela vem do catolicismo praticante. E um dia desse a gente estava conversando sobre um estudo nosso chamado Adão e Eva. E ela estava me falando da posição da igreja em relação a Adão e Eva. Não é mais o casal primeiro. Estão com a mesma ideia do Espiritismo, de ser uma raça, como a doutrina diz, uma raça adâmica. Eu fiquei admirado, falei, que bom, né? Há um progresso nesse aspecto, porque não se sustenta um homem e uma mulher que tem dois filhos, um mata o outro, e povoa o mundo a partir daí. Então, a Igreja Católica já mudou, segundo essa menina, eu não sou católico, mas segundo essa menina, já mudou de opinião e hoje entende que Adão e Eva não foram efetivamente um homem e mulher, mas uma raça adâmica. Falei, isso aprenderam com a doutrina espírita. Provavelmente o suicídio também esteja nessa situação. Então, eu espero sinceramente que sim, mas eu acho que em função disso, eles devem ter mudado também. Ô, Só Mauro, minha, Valdemir. só minha experiência. Oi. Diga, Zé. Oi, boa noite, pessoal. Ó, só diga, a título de colaboração, há aproximadamente uns 10 anos atrás, eu fui em uma missa de uma adolescente que tinha cometido suicídio. Então, eu não sei se é uma postura do padre daquela paróquia, era até o padre Valmir, aqui da igreja, né, daqui da Ilha do Governador, que era Padre muito Valmir conhecido. é espírita. E, Padre Valmir é espírita. Ele então, eu faz sei que palestra em centro espírita. exato, eu sei que realmente ele é muito aberto, tem a cabeça muito aberta. E ele rezou a missa para essa menina que cometeu suicídio. Não sei se é a postura dele ou se a igreja já permite, né? Acho que se a igreja proibisse radicalmente, ele Ele não iria faria. contra, não iria contra a igreja. Então, parece que em cima dessa experiência que eu tive, que a igreja realmente já mudou, né? Tomara Que que bom, realmente tenha mudado como um todo. que bom, porque assim, imagine as pessoas católicas sem nesse momento dramático, né? Extremamente grave nas suas vidas, não encontrar dentro do seu ambiente de fé o acolhimento e o apoio. Exato. Ia ser uma coisa horrível, É. né? E a Uhum. igreja propriamente dita, a igreja católica propriamente dita, iria perder muitos adeptos, né? Como foi a atitude da mãe do Divaldo, né? Muitos fariam a mesma coisa, né? Por decepção, o que é pior, né? Por Exato. decepção com a sua própria fé, né? E aí isso é muito ruim. Beleza, vamos adiante? Capítulo. Mauro, Oi, deixa eu perguntar uma coisinha. pergunte. A minha mãe é falecida. E nessa existência, ela tentou suicídio 3 vezes. E Uhum, sempre aparecia alguém, duas vezes foi dentro do poço,
Ela tirou a tampa para se jogar e sempre aparecia alguém. A outra foi quando meu irmão faleceu em 97, que ela também ia se jogar dentro do mar. Também viram, me falaram, eu estava dentro do ônibus e saí correndo atrás dela. Ela faleceu de morte de doença, né? Natural. Alguns anos atrás. Então, ela foi suicida lá atrás, né? Lá em existências passadas, e veio para fazer novamente? Não necessariamente. Não Para fazer necessariamente. novamente, não. É. Para fazer novamente, definitivamente, não, né? Não por programação. Não, pois é. Ela poderia ter um impulso, né? Ela poderia ter esse impulso dentro dela, né, que a motivasse ou a encorajasse a repetir esse gesto, né? Mas a espiritualidade estava atenta para impedir que isso acontecesse, né? Tanto que ela foi impedida nas 3 vezes sem 3 sucesso, graças a vezes, é. Deus, né? E Isso aí. desencarnou de morte natural. Chegando no mundo espiritual, com certeza ela iria perceber o tamanho do equívoco que ela iria cometer, né? Mas só o fato de não ter levado isso a termo já é um grande salto, né? Um grande, mesmo que ela Que bom. tenha trazido de vidas pretéritas o impulso ou a inclinação, né, de repetir o gesto, mas ela conseguiu quebrar esse ciclo, né? Se é que isso aconteceu, tá? Se é que isso aconteceu. Estou falando disso por causa daquele caso do jovem lá, né, que era suicida recorrente e teve lá todo uma problemática, né, para que ele ficasse na cama, para que não conseguisse cometer o suicídio, porque a missão dele nessa vida era desencarnar naturalmente, para quebrar o ciclo do suicídio. Então, não podemos afirmar categoricamente que isso veio. Programação reencarnatória não foi, de jeito nenhum, mas ela poderia trazer esse ânimos, né, de cometer esses gestos, mas amparada pela espiritualidade não conseguiu. Ai, que bom, né? Que bom, então. É ótimo. Graças a Deus. Ore por ela. A Tudo dona bem? Ivone Podemos Pereira, seguir? Diga, Pedro. a dona Ivone Pereira, ela não sentiu esse impulso, né? Mas ela desenvolveu o trabalho dela muito bem. Mas ela disse que sentia os peixes correndo, como se os peixes estivessem correndo no corpo dela, entendeu? Então ela tinha essa sensação do suicídio, mas não teve assim, esse desejo de cometer um novo suicídio, né? Porque assim, no caso da Dona Ivone, eu tenho certeza que a mediunidade ajudou muito, né? Porque ela não tinha muito tempo para pensar nisso, não. O Charlie não dava muito tempo para ela ficar com a cabeça vazia, não. Então, ela era quase que uma tarefeira 24 horas. Porque quando dormia, ia para as regiões. Quando estava acordada, era levada emancipada para as regiões. E quando não estava nessa emancipação, estava escrevendo, né? Então, não sobrou muito tempo, né? Charles não deu chance para ela. Trabalho, trabalho, trabalho. É isso aí. E bênção, né? Que bênção que foi para ela isso. Beleza. O trabalho é uma bênção para todos nós. Então, mais uma vez, o tema trabalho aparece na nossa vida. A dona Ivone só não fez porque realmente não tinha tempo. Então, inclusive, ela queria aprender música e o Charles não. Música não está no seu caminho. Seu caminho é livro, seu caminho é pregação. Então, ela foi podada em muitas coisas que ela gostaria. Foi tentada a ser literata, a escrever livros não espíritas, né? E também os amigos espirituais a ajudaram nesse processo, mas as tentações vieram, mas ela não reencarna para suicidar novamente, como ninguém reencarna para suicidar. Verdade. Mauro. Oi. Somente uma dúvida assim, uma opinião. Está agora um debate, meio que uma polêmica assim, em alguns países, sobre o
o suicídio assistido. Aí fala até a diferença de suicídio assistido, da eutanásia. A Suíça é um deles, são 4 países que permitem isso. Só que tem assim, um critério, todo um protocolo, que uma equipe médica faz a doença e tudo, e eles dão o parecer, e eles é que dão essa, tipo assim, Autorização. se isso pode ser feito, autorização. Nesse caso aí, lógico, vai ser um suicídio de qualquer jeito, mas eles vai levar toda a parcela dele, porque dele acho de consequência, porque é todo um protocolo e autorização, eles estão assistindo. Eles é que vai dar o veredito da a pessoa que é permitido ir. Como é que fica toda essa situação deles? Eles vão responder solidariamente, no grau de responsabilidade que tiverem diante daquele desfecho. Ah, mas é cultural no país. Tudo bem, tem atenuante. Né? Atenuante não isenta de responsabilidade, apenas gradua a responsabilidade. Entendeu? Aquele que escolheu o suicídio, mesmo que assistido, é suicida do mesmo jeito. Vai chegar lá, vai se decepcionar, porque foi planejado, né? Então, e aqueles que auxiliaram de alguma maneira, que poderiam ter evitado e não evitaram, vão responder solidariamente, de acordo com a responsabilidade que têm. Porque está tendo muito isso agora, e são 4 países que autorizam. Né? Mas você vê, qual é a cultura desses países em relação à vida após a morte? É só estudar como essas sociedades vivem a questão do pós-vida, né? Como é que eles encaram? Ah, não, são todos materialistas, acham que a vida é uma só. Aí, dentro desse conceito, dentro dessa concepção, para eles faz até sentido. Mas vão descobrir isso, talvez, de uma forma mais dolorosa, né? É assim que funciona. Como diz lá a frase, né? Eles também viverão, não é? Eles também viverão. Viverão. Diga, Carlos. Para complementar aí o que a gente vai estudar, acredito que semana que vem, né? Primeira pergunta aí, sobre o nada. Exatamente. Tá bem, gente? Mais alguém? Então vamos parar aqui na pergunta 958. O nada, vida futura. Mauro, Oi, a Celeste. diga, E o Celestino. próximo livro já? A gente ainda não votou aqui, não. A gente vai votar. Ou vai ser Então, o Livro dos Médiuns, ou vai ser a Gênese, ou vai ser o Céu e o Inferno. bom, eu prefiro o livro dos médios, Tá bom, depois a gente vai votar. para ficar mais batido, sabe como é que é? Tá bom. A gente vai votar aqui, tá bem? Ok. Vamos então fazer a nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Georgia, você quer fazer a nossa prece? Eu quero, eu falei mas não estava com o áudio aberto, estou falando eu. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Vamos lá. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, agradecidos por mais um encontro, por mais um estudo, tão edificante como sempre, Senhor. Tantos esclarecimentos, tantas orientações. Agradecemos, Senhor, do fundo dos nossos corações. Te pedimos humildemente por esta semana, que seja uma semana de luz, de paz, de boas harmonias. Te pedimos pelos irmãos que aqui não puderam estar, que cada um, Senhor, encontre a luz, o caminho, a sabedoria. Obrigada, Mestre. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim possa ser. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, todo mundo. Boa noite, pessoal. Estamos encerrando Fiquem aqui a com sala. Deus. Tá bom? Depois eu vou botar o Boa link noite, lá pessoal. para a gente voltar Boa o noite. livro nosso lá. Tá bom? Beijo. Ô, Ok. Flavinha.
Boa Beijo, noite, boa gente. noite. Fique com Valeu, Deus. Camonquinho. Bom te ver aqui, Boa hein? noite. Fique Boa conosco. noite. Um beijo. Tchau, Boa tchau. noite.